Olá, primeiro ano, boa tarde, como vai vocês? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui agora para realizar as correções das atividades de língua portuguesa do PET volume 4, na sua segunda semana de atividades. E para tal, nós já iniciamos aqui entendendo que as atividades dessa semana abordarão o eixo temático linguagem e língua. Nós vamos entender como que a comunicação pode sofrer alterações ao longo do tempo, entre uma ou outra geração, como que as pessoas atualmente têm se comunicado. E para isso, então, nós vamos iniciar com uma tirinha em que o tio diz assim, sentado aqui a uma cadeira, usando o computador, ele diz: tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Daí ele começa então a digitar um e-mail para o sobrinho e diz assim: olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? E aí o sobrinho responde então a mensagem: fala, tio, beleza? Acho que não, é difícil não. Passa aqui em casa, que nós aprende junto. Aí o tio responde então: melhor pensar em outra coisa. Bom, com base na tirinha, nós podemos afirmar que... E aí nós temos aqui 4 opções, em que aqui se encaixa no que está acontecendo é a letra D. A variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social. Então, além de existir as mudanças que foram feitas no acordo ortográfico, que era aí a preocupação do tio, também existem as variações de acordo com a sociedade, né? É um fenômeno social que acontece na língua. Por quê? O tio pertence a uma geração anterior à do sobrinho e ele percebeu uma enorme diferença na forma de falar aí entre ele e o próprio sobrinho. A número 2 pergunta: qual era o problema inicial do tio, da tirinha? Bom, ele tinha um dilema que ele precisava se atualizar quanto ao novo acordo ortográfico. E a número 3, por que o tio não entendeu o que seu sobrinho escreveu? Porque o sobrinho usou uma linguagem completamente informal, né? Ele escreveu de maneira informal, com excessivas abreviações, e acabou assim dificultando a compreensão do tio no que ele estava escrevendo. Mediante a resposta dele, o tio pôde perceber que se ele estava tendo dificuldades com o novo acordo ortográfico, o sobrinho teria muito mais do que ele próprio. Agora, para continuarmos aqui a nossa correção, tem um texto de André Luiz Alves. Desculpe, eu não tenho o WhatsApp. Nós vamos fazer conforme nossa antiga combina. Eu vou pedir para que vocês, por gentileza, pausem o vídeo e realizem a leitura do texto, se ainda não a fizeram, para que nós continuemos aqui, então, com a primeira questão que diz assim: este texto pode ser classificado como uma fábula, uma lenda, uma crônica ou um romance? Bom, a opção correta é a letra C, uma crônica, e eu deixei aqui do lado para vocês uma explicação de o que é crônica, como é que se caracteriza esse gênero textual. O fator principal que define a crônica é a sua temática. As crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das pessoas. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. É comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. Essa explicação veio do site Brasil Escola, tá bom, pessoal?
Então, de acordo com a especificação aqui, as características, esse texto se encaixa no gênero crônica, tá bom? Número 2. A crônica se caracteriza por ser um gênero. Aqui, de acordo com a explicação dada na questão 1, nós já conseguimos responder a 2. É um texto narrativo marcado pela brevidade. Narra fatos históricos em ordem cronológica e acontecimentos cotidianos. Só para nós termos certeza, vamos analisar as outras alternativas e ver se alguma se encaixa. É um informativo com o objetivo de informar o leitor? Não, não é. Isso aqui se encaixaria num texto referencial. Letra C, poético com estrofes e versos? Não, não estamos diante de um poema. Letra D, narrativo, onde as personagens geralmente são animais que possuem características humanas? Também não, em momento nenhum nós lidamos aqui com animais, né? Número 3, qual a crítica que o autor faz para as pessoas que estão no shopping? Bom, a revolta dele consiste em que todos ali deixam de viver o momento e realizam coisas quase como que um robô, quase que automaticamente, sem raciocinar no que estavam fazendo. 4. Em qual momento do texto o autor se surpreende com o uso do WhatsApp? Ele relatou que foi o momento em que ele percebeu que até mesmo a sua mãe, a dona Dalva, usava o aplicativo e ele não tinha um WhatsApp. Número 5. Qual era o medo do autor? Bom, o medo dele consiste em perder o encanto com as coisas naturais, como, por exemplo, ele cita no texto o dia de ar puro, a noite de lua, as estrelas que cintilam. Na visão do autor, as pessoas que estão diante de uma tela de celular acabam se desconectando de todas essas coisas aí e vivendo numa realidade alternativa. E, na verdade, isso acontece sim, na maioria das vezes, né? Número 6. Por que o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, o homem das cavernas que fala? É pelo fato de ele não usar o aplicativo de mensagens mais comum que se tem no momento, o WhatsApp. Ele afirma não ter e não querer ter o aplicativo, né? A comunicação pelo meio virtual está cada vez mais comum. Entretanto, algumas pessoas não conseguem manter uma relação amigável e com respeito ao outro. Veja no texto a seguir algumas dicas de etiqueta. Dicas de etiqueta no WhatsApp. Limitar-se aos assuntos para o qual o grupo foi criado. Assuntos políticos, religiosos e futebolísticos são polêmicos e estritamente pessoais. Por isso, só devem ser tratados no privado, nunca em grupo. Correntes, campanhas e boatos de internet não interessam aos grupos profissionais. O que parece divertido, engraçado ou interessante a você, nem sempre é de interesse do grupo. Envie no privado. Fotos e vídeos somente se diretamente relacionados ao tema do grupo. Na dúvida, envie no privado. Não envie cumprimentos isolados, como bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, aqui são algumas dicas de etiqueta, ou seja, dicas de comportamento, né? Como é que você deve se portar aí num grupo de WhatsApp com o intuito de conversar aí com várias pessoas ao mesmo tempo, ok? Bom, você já vivenciou algum constrangimento em grupos de WhatsApp ou nas redes sociais? Imagine que você tenha que criar um grupo com os colegas de sua sala. Proponha algumas regras. Registre aqui e compartilhe com seus colegas. Bom, aqui é uma questão pessoal. Eu vou pedir para que vocês próprios escrevam aí as regras caso vocês fossem criar um grupo de WhatsApp. Vocês podem perceber, inclusive, que nos grupos no grupo da nossa turma e os demais grupos relacionados à escola, nós temos aí algumas regras a serem seguidas também, né? Não é difícil de fazer, eu vou deixar aqui como
uma questão pessoal para que vocês consigam, então, elaborar as regras de um grupo de WhatsApp, tá bom? No mais, meninas, nós encerramos a semana 2. Nos vemos aí nos próximos dias para a correção da próxima semana, a semana 3. Não deixe de enviar suas atividades, façam aí com capricho e encaminhem no link que já foi disponibilizado para vocês no nosso grupo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!